Povo de Deus, graça e a paz de Jesus, alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Peço para que você abra, por gentileza, na segunda epístola, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos chegando praticamente ao final dessa série sequencial e expositiva. Eu tive o privilégio de expor toda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses aqui na igreja. Estou concluindo, depois desse sermão, mais um, e nós concluiremos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses nessa exposição sequencial. Hoje nós leremos o capítulo 3, dos versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua Bíblia, na projeção. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e oramos para que ela fale às nossas mentes e corações e que possamos sair daqui mais entendedores e também praticantes dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No seminário a gente aprende a fazer as paráfrases. Se você conhece a Bíblia de Eugene Peterson, a mensagem, você sabe do que eu estou falando. É uma Bíblia paráfrase. O que é a paráfrase? É você tentar extrair do texto o significado a partir do seu estudo, da interpretação teológica e assim talvez mastigar um pouco mais alguns aspectos que podem passar batido no texto. Eu quero oferecer para os irmãos uma paráfrase desse texto que nós acabamos de ler, desses 5 versos, de acordo com o meu estudo da passagem. Preste atenção. Mesmo texto, só que em paráfrase. Pois bem, meus irmãos, não deixem de orar por nós. Orem para que a palavra do Senhor do universo continue a correr e seja Deus glorificado pela sua palavra. Igualzinho aconteceu com vocês. Orem também para que não sejamos nós atingidos pelas pessoas perversas e más que agem segundo o espírito deste século. Afinal, nem todos crerão e alguns resistirão. Mas não se assustem com isso, porque o Senhor é fiel. Ele prometeu que irá fortalecê-los e guardá-los das garras do maligno. Quanto a mim, a Silas e Timóteo, temos confiança no Senhor quanto à fé de vocês, de que vocês estão praticando e de que continuarão praticando. Minha oração é que o Senhor conduza o coração de vocês cada vez mais ao amor de Deus e que vocês aprendam em Cristo a perseverar. Paráfrase para você pensar em algumas sutilezas do texto que nós voltaremos a elas daqui a pouco. Imagine estar diante de uma rainha poderosa, em um palácio imponente, sendo acusado de desafiar o próprio trono. John Knox, o reformador escocês e discípulo de João Calvino, não precisou imaginar. Em 1561, ele foi convocado à presença de Maria Stuart, ou Queen Mary para os íntimos, a rainha da Escócia. Uma mulher jovem, católica, fervorosa, que enxergava em John Knox uma ameaça viva à sua autoridade e à fé tradicional. Ela chorou, ela o acusou, tentou intimidá-lo, todas as artimanhas ali possíveis, mas John Knox, com firmeza, respondeu: eu sou um súdito de Deus, antes de ser súdito de qualquer príncipe. Em outra ocasião, diante de novas ameaças que se desdobraram ali, ele declarou: se os príncipes excedem os limites dados por Deus, não é apenas direito, mas dever do povo se levantar pela verdade. John Knox fazia a seguinte oração: dá-me a Escócia, ou eu morro.
dá-me a Escócia, ou eu morro. E mesmo contra o trono contra si, ele permaneceu firme, inabalável. O desejo de John Knox era que o evangelho do Senhor Jesus avançasse, corresse, fosse propagado. E a sua confiança não estava nas alianças políticas, mas estava na fidelidade do Senhor. Se você quiser ver essa história dramatizada, procure pelo seriado Reinado, tem aí nas plataformas de streaming. Retrata bem a figura de Maria Stuart, de John Knox, muito interessante. Assim como o apóstolo Paulo escreve aqui aos irmãos em Tessalônica, aos tessalonicenses, pedindo oração para que a palavra corra livremente e seja glorificada, mesmo em meio à oposição possível, John Knox viveu essa mesma qualidade de fé. Ele sabia que o evangelho não avança porque está tudo favorável, que todas as condições são favoráveis, mas porque o Senhor é fiel. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor avança. Que jornada até aqui, meus irmãos. Passamos por um quebra-cabeça completo de peças escatológicas e doutrinas substanciais e pesadas. Somada à primeira carta que eu fiz exposição aqui na igreja, nós entendemos o contexto dessa igreja de Tessalônica e também um panorama completo da volta do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra de todas essas peças juntas? Vamos lá. Essa era uma igreja perseguida, é a primeira coisa que você precisa saber. Essa era uma igreja que estava sofrendo perseguição, mas que ao sofrer perseguição, ela estava produzindo fé, amor e perseverança, os 3 pilares do apóstolo Paulo, e que, portanto, se torna modelo para nós, essa igreja. Só que, infelizmente, estes irmãos, muito rapidamente na sua história e no seu começo, ficaram sem os seus pastores, sem a figura dos seus plantadores, sem Paulo e sem Silas, que precisaram sair como foragidos da cidade de Tessalônica. Por causa disso, os irmãos tinham grandes dúvidas a respeito da volta de Cristo. E aqui vem as peças do arrebatamento. Jesus virá repentinamente como um ladrão que vem à noite, é isso que diz o texto, quando todos estiverem confortáveis, dizendo paz e segurança, ou seja, achando que estão vivendo uma paz e uma segurança, então será escutada a voz de um arcanjo e o ressoar de uma trombeta. Neste instante, os mortos em Jesus ressuscitarão e, juntamente com os vivos crentes no Senhor Jesus, se encontrarão com o Senhor nos ares. Jesus está descendo. Jesus vem sozinho? Não. Jesus vem com uma hoste celestial de anjos e os céus tomados como que por fogo. É Cristo trazendo vitória e juízo sobre os ímpios e sobre o anticristo. Sim, o anticristo, um governante mundial que irá ascender ao poder enganando a muitos, fazendo sinais e prodígios e em algum determinado momento se dizendo o próprio Deus. Alguém exercendo uma força, a força catecônica, tratei disso em outro sermão, ainda está detendo a aparição desse anticristo. O anticristo ainda não apareceu, mas vai aparecer. E eu disse para os irmãos que esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. E dei a minha contribuição teológica de que há uma boa argumentação de que este alguém que está detendo a aparição do anticristo seja o arcanjo Miguel. Então o anticristo ele é finalmente derrotado nessa vinda de Jesus. E não há páreo aqui. Não há uma paridade. Jesus o derrota com o sopro da sua boca e o dia do juízo é finalmente inaugurado. Alegria e recompensas para os salvos e destruição eterna para os perdidos. Nessa carta, nós falamos da condenação e do inferno. Como reais, falamos sobre a necessidade de entendermos a realidade do inferno e de que nossa prioridade deve ser ajustada nessa vida que a gente vive de segunda a sábado. Tratamos também da eleição, da predestinação como doutrinas bíblicas, bem como a certeza da salvação e a certeza de que nós não a perderemos. Finalmente chegamos aqui na última parte das 2 cartas do apóstolo Paulo a esta igreja. O intrépido apóstolo Paulo, à semelhança de John Knox, abre o coração com um pedido e nos ensina a confiar mais e mais no Senhor.
Por causa desse pequeno trecho aqui, meus irmãos, 5 versos apenas, nós aprendemos 2 alicerces para a igreja do Senhor. E eu diria que são 2 alicerces para nós, igreja do século 21, para que a gente rememore, para que a gente pratique, a fim de que avancemos no reino do nosso Senhor Jesus. Então o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nesse sermão é a igreja que não para. A igreja que não para. Uma clara alusão ao verso 1, que diz que a nossa vocação é fazer com que a palavra corra, seja propagada. Se isso estiver acontecendo, claramente nós estamos nos movendo. Então nós não estamos parados e não estaremos parados. A igreja que não para precisa de 2 alicerces, 2 fundamentos. O primeiro é o da oração. A oração que sustenta a igreja, versos 1 e 2 aqui do nosso texto, no capítulo 3. E o segundo é o da confiança na fidelidade do Senhor, a qual sustenta a igreja, versos 3 a 5. Então vejamos esses 2 alicerces. Primeiro, a oração sustenta a igreja. Acompanhe aí versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Talvez você pense que o que sustenta a igreja seja uma boa estratégia ministerial. Talvez você, pai ou mãe, se chegou a essa igreja porque você enxergou aqui uma preciosidade no departamento infantil, no nosso ministério infantil. Ou talvez você pense que uma boa igreja se faz de uma boa equipe de pastores. E que isso é o que acaba fazendo toda a diferença. Talvez você tenha vindo de traumas passados com liderança e pastores. Na verdade, pastor, eu gosto de um louvor mais contemporâneo, mais contextualizado. Eu gosto quando o irmão Romero pega a flauta e nos conduz naquele louvor bonito. E é isso que faz uma boa igreja. Talvez você pense nisso. Todas essas coisas, elas são positivas. Elas têm o seu devido lugar e podem, de fato, agregar na vida da igreja comunitária, no serviço de culto. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. O que sustenta a igreja é a oração. Simples assim. O que sustenta a igreja é a oração. O que irá sustentar essa igreja local por mais 30 anos é a vida de oração dos seus membros. É a vida de oração dos seus membros. Me entenda, a igreja pode ser muito bem qualificada em vários setores, mas se não for uma igreja que ora, o edifício espiritual irá ruir mais cedo ou mais tarde. Se não for uma igreja em que os seus membros são engajados com oração, não adianta. A igreja não vai avançar. Deus fez com que a oração fosse o meio ordinário de uma verdadeira espiritualidade. Não à toa, o apóstolo Paulo recomenda aqui que os irmãos da igreja de Tessalônica orem. Orem. Há 3 níveis de oração que você precisa aprender e praticar. A oração individual, essa é fácil de explicar, é você e Deus. Você buscando, invocando o nome de Deus, fazendo súplicas, ações de graça, como diz Paulo lá em Filipenses, é você e Deus. A oração em família, um segundo nível, quando você reúne todos em casa e juntos invocam o nome do Senhor. E por fim, a oração coletiva da igreja, o povo de Deus reunido. Essa é praticada no culto, mas também tem que encontrar oportunidades na vida da igreja para que ela ocorra sempre. Reunião de oração, na reunião do pequeno grupo, nas atividades dos ministérios. E perceba uma coisa, se você não ora no primeiro nível, você e Deus, você não ora no segundo. E o terceiro, muitas vezes, é só para cumprir tabela. Se você não ora individualmente, se você não é uma pessoa que busca um tempo exclusivo para conversar com o Pai, busca estar conectado o tempo todo, então o segundo nível não acontece, você não vai orar com a sua família. E tampouco vai ser frutífera a sua oração em igreja, porque muitas vezes pode ser uma oração dissimulada, porque você não busca a Deus. Paulo sabia disso, tanto para si
quanto para a vida da igreja. A sua exortação aqui no texto, a sua chamada é para que a igreja ore, e ore pelos seus pastores, para que a palavra corra, para que ela seja propagada. Veja aí o que diz Colossenses, capítulo 4, nos versos de 2 a 4. O mesmo apóstolo Paulo. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. A oração, meus irmãos, é o combustível invisível da pregação visível. A oração é o combustível invisível da pregação que é visível, da qual vocês estão presenciando. Veja também o que aconteceu com a igreja primitiva, lá no relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 4, dos versos de 29 a 31. O apóstolo Paulo, ele não está advogando para si. Antes, ele simplesmente está reconhecendo que o ministério da palavra, da qual nós pastores estamos envolvidos, requer uma cobertura de oração. É simplesmente isso. Porque Paulo sabe que ele não é um super-homem. E ele reconhece isso prontamente. Ele diz: irmãos, orem por nós, orem por mim, orem por Silas, por Timóteo, para que a palavra de Deus possa ser pregada fielmente, possa alcançar os corações. Orem por nós, porque nós somos homens de carne e osso e nós estamos sujeitos às investidas de Satanás. O inimigo de nossas almas, meus irmãos, quando quer fazer um estrago em uma igreja local, por onde ele começa? Ele começa pelos seus pastores, pela sua liderança, pelos presbíteros, pelo conselho da igreja, porque ele sabe que enfraquecendo esse elo, enfraquecendo a autoridade da parte de Deus na vida de homens vocacionados ao sagrado ministério, ele terá a oportunidade de plantar dúvida, discórdia, rixas e desmembramentos na vida da igreja. Então Paulo, em posição de humildade, ele reconhece que sem a oração dos irmãos, o seu ministério não avança. Meus irmãos, vocês têm orado por nós? Vocês têm orado por nossas famílias? Têm orado por nossos ministérios? Aqui representando o pastor Giovanni, o pastor Rômulo, os presbíteros. Vocês têm orado por nós? Muitos não sabem, a gente não conta isso abertamente. Mas eu já tive oportunidade de conversar com muitos colegas pastores e amigos, e essa é uma experiência rotineira nossa, de que o domingo é um dia espiritualmente carregado. Eu explico para vocês. A experiência comum de um pastor fiel que prega o evangelho é chegar em casa num domingo, aqui nós temos 2 serviços de culto, fisicamente acabados, mas principalmente em sentido espiritual. Principalmente em sentido espiritual. Nós sabemos disso e lidamos com isso, viu, meus irmãos? Não se preocupem. A gente lida bem com isso. Mas é claro que ao pregar a palavra de Deus, nós estamos colocando alvos muito claros e visíveis nas nossas costas. E há sentidos da guerra espiritual, a qual o apóstolo Paulo diz que nós estamos travando contra principados e potestades, esse é o texto de Efésios capítulo 6, que nós sequer entendemos. Por isso da experiência do domingo para o pastor. Paulo diz mais. Ele diz: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, verso 2. A oração nos livra dos caminhos maus e nos livra das pessoas que andam no caminho mau. Veja, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Eu acabei de falar esse texto, Efésios capítulo 6, verso 12.
Mas principados e potestades, meus irmãos, agem em pessoas. E agindo em pessoas, estas se demonstram em perversão e maldade. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 18, Paulo diz que era o seu desejo estar com os irmãos em Tessalônica, mas que ele foi impedido por Satanás. Eu já expus esse texto, depois você pode voltar à exposição completa, mas certamente Paulo está dizendo que ele foi barrado por pessoas, ele foi barrado por lideranças locais judaicas, judeus militantes contra o evangelho, mas veja só, Paulo está atribuindo isso à obra de Satanás. E para que fique muito claro para você, Deus permite que Satanás tenha uma certa atuação contra nós. Faz parte dos desígnios do soberano Senhor, Criador do universo. Orem para que sejamos livres de pessoas más e perversas, pessoas com o coração à semelhança do iníquo, pessoas com iniquidade no coração. Essa é uma oração que qualquer um de nós, pastores, gostaríamos de receber da parte das ovelhas, para que a gente seja livre de pessoas más e perversas. Afinal, homens maus e perversos se interpelarão em nossos caminhos. A fé não é de todos, e além de não crerem, alguns resistirão a nós. Foram homens maus e perversos que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, ou deram uma morte sangrenta de cruz. Foram homens maus e perversos que no tempo do apóstolo Paulo prendiam e açoitavam crentes. Nem o apóstolo Paulo escapou disso. Foram homens maus e perversos que um pouco depois do tempo do apóstolo Paulo, não só prendiam, mas enviavam cristãos ao Coliseu para serem comida de leão. Estes mesmos homens queimavam cristãos professos. São homens maus e perversos, meus irmãos, que no nosso tempo querem subverter as nossas crianças, querem mudar-lhes o sexo, dizendo que nasceram no corpo errado, e até deram um nome acadêmico para isso, disforia de gênero. Tão maus e perversos, chegam a carregar cartazes dizendo haver crianças trans. Que atrocidade maior do que essa? São homens maus e perversos que querem se infiltrar em todas as camadas da sociedade e dar a ideia de que o casamento entre um homem e uma mulher é uma ideia antiquada, ultrapassada, e que a ordem do dia agora são as relações difusas, o poliamor, as relações abertas, onde o pecado reina com os pés fincados. Com os pés fincados. São estes homens maus e perversos que estão debaixo do espírito deste século, que fazem e farão de tudo para profanar e reduzir a mensagem do Evangelho. Mas sabe de uma coisa? Promessa bíblica do próprio Senhor Jesus para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra os pastores e líderes fiéis. A começar pelo próprio apóstolo Pedro, a qual o Senhor Jesus se dirige essa mensagem em Mateus capítulo 16. A oração, meus irmãos, é o alicerce para que a igreja avance, para que ela não pare no tempo, para que ela continue nessa peregrinação rumo à Nova Jerusalém. Mas existe um outro alicerce que não pode ser negociado: a confiança na fidelidade do Senhor. Se nós perdemos essa confiança, meus irmãos, nós perdemos tudo. Nós perdemos a razão de ser e a razão de existir. Portanto, segundo alicerce, a fidelidade do Senhor sustenta a igreja, versos 3 a 5. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O apóstolo Paulo muda agora o foco e demonstra uma das suas marcas da apostolicidade verdadeira, confirmada pelo próprio Deus. Ele se preocupa mais com os irmãos em Tessalônica do que consigo. Temos aqui então um excelente aprendizado sobre pastores e líderes. Fuja daqueles que só se preocupam consigo mesmos.
que usam a igreja como uma plataforma, uma espécie de trampolim para o status, para a fama, para a riqueza. Fuja. Dito isso, a fidelidade do Senhor e, por efeito imediato, a nossa confiança nele é a base da nossa perseverança. Meus irmãos, se nós não confiamos de que o Senhor é quem sustenta a nossa fé e a nossa caminhada, nós estamos à mercê da nossa própria força de vontade, e isso é um desastre. Essa esperança você deve carregar todos os dias, dentro e fora de casa, de que o Evangelho muda corações. Vamos fazer um teste rápido? Dessa semana, algo bem fresquinho. Quantos de vocês, meus irmãos, e a mim também, não foram deparados com a notícia dos bebês reborn? E muitos, eu pude ver isso no pequeno grupo, conversando com os irmãos, muitos disseram algo assim: meu Deus, onde esse mundo vai parar? Tamanha loucura! Se você encontrasse uma pessoa assim na rua, na sua frente, você creria que o Evangelho poderia mudá-la e transformá-la e dar-lhe um sentido real para uma vida real? Não se apresse em responder, porque muitos de nós, lá no fundo, achamos que as pessoas são incorrigíveis, que as pessoas estão condenadas na sua loucura. E toda vez que você pensa assim, a sua compreensão do poder do Evangelho enfraquece. E enfraquece também a sua confiança na fidelidade do Senhor, em manter a sua própria vida nos trilhos. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Mesmo diante da nossa fraqueza, ele permanece fiel. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Salmo 121, versos 7 e 8. Mas pastor, você não disse que precisamos de oração, de que vocês, pastores, precisam de oração para que sejam livres de pessoas más e perversas? Sim, o texto está dizendo isso. Mas uma coisa não anula a outra. Nós precisamos de oração e somos guardados por Deus. Essas duas coisas caminham juntas. E se você quiser saber um pouco mais dessa perseverança, você tem que voltar para o último sermão dessa série, onde eu expus o capítulo 2, os versos 13 a 16, onde basicamente eu explico e aprofundo a perseverança dos santos, a certeza da salvação e de que ela é dada de uma vez por todas e para sempre para nós. Mas aqui o texto nos dá outra base de motivação espiritual, já que é dito aqui no texto que nós seremos fortalecidos e guardados do maligno. Isso significa que o próprio Senhor vai nos suplementar espiritualmente. Mesmo que as duras penas, nós chegaremos lá, meus irmãos. Mesmo que as nossas experiências, nós as julgamos como dolorosas e de uma coloração triste, mesmo estas, elas são usadas por Deus para que a gente cresça na sua graça, no seu conhecimento. Na escola de Deus, ou melhor, na sua academia, as dores nos servem como uma espécie de megafone para que a gente deposite toda a nossa confiança nele, a ponto de dizer que podemos passar por fome, por nudez, por espada, mas nada irá nos separar do seu amor. E nele nós somos mais do que vencedores. Deus trará para você, crente, um complexo vitamínico espiritual de A a Z, e você vai crescer, mesmo que ele precise quebrar você em algum sentido, para que você pare de confiar em si mesmo. Outra promessa para a sua caminhada está aqui. Ele vai te guardar do maligno. Isso significa que não tem olho gordo, não tem inveja, macumba, obra de feitiçaria ou nada disso que te afete. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Essas coisas não pegam em crente, como a gente costuma dizer.
Pois a promessa que nós temos em Deus é de segurança. O maligno, ele pode até azucrinar, ele pode te acusar, esse é o papel principal dele, mas ele não tem o toque de morte nas nossas vidas, ele não tem poder sobre nós. O maligno não tem poder sobre nós. Na verdade, como um santo e um embaixador, uma embaixadora do reino do Senhor Jesus, por mais formidável que seja o poder do nosso adversário no mundo espiritual, o maligno está abaixo de você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, diz o apóstolo João. O Espírito Santo, o imundo, o espírito maligno não pode entrar na sua vida, não pode entrar na sua alma. Ao contrário, resistindo, ele fugirá de você. Eu sei que a maioria de nós tem medo do capiroto. Você assistiu o filme Exorcista há muitos anos atrás e isso provavelmente marcou você, aquelas cenas. Mas a palavra de Deus nos diz que o maligno está sujeito a uma ordem nossa. Sim, em Atos capítulo 16, lá no verso 16, Lucas narra para nós a história de uma jovem adivinhadora e possessa que estava importunando o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo, com a mesma autoridade que você tem, apenas disse: eu te ordeno que saia, em nome de Jesus. E diz o texto que na mesma hora, o espírito maligno saiu. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, se nem o diabo pode contigo, se o próprio Senhor vai fortalecer você e conduzi-lo na perseverança de Cristo, verso 5, por que andar abatido? Por que andar triste na alma? Por que andar como alguém sem esperança? Essas são as melhores notícias que você poderia receber nessa noite. E de novo, e todo domingo lembrar disso, que Jesus morreu por você, te deu uma vida nova e eterna, te colocou em vestes novas, com propósito de vida. Não importa se a sua conta bancária não está do jeito que você gostaria. Não importa se a sua saúde não é mais uma saúde de ferro. O que importa é que agora você se parece com Cristo e se parecerá cada vez mais. É isso que importa. O que importa é que o Cristo vivo e ressurreto se afeiçoou de você a ponto de te comprar com o seu sangue. Qual outra boa notícia você está esperando? Se você realmente entender essa mensagem, você ficará radiante, vai sorrir outra vez, porque a alegria do Senhor vai ser a sua força e o seu sustento. Mas pastor, parece que eu estou lutando contra a vida o tempo todo, parece que eu estou brigado com Deus. Alguém já se sentiu assim? Porque eu não sinto alegria. Se você está assim nessa noite, a palavra inspirada da parte de Deus, escrita há 2000 anos atrás, nesse trecho específico, é para que você confie na fidelidade de Jesus e se entregue completamente, sem reservas, sem rodeios. Se você soubesse como salvar uma vida, já dizia a canção da banda The Fray, How to Save a Life, você confiaria em você mesmo. Mas só Cristo pode salvar uma vida. Só Cristo pode salvar uma vida. Só Ele pode nos conduzir nessa salvação. Meus irmãos, o apóstolo Paulo sabia que o ministério da palavra, por mais poderoso que seja, ele não avança por causa de talentos humanos, por causa de retórica, por causa de estratégias ou momentos favoráveis. Ele avança quando ele é sustentado pela oração do povo de Deus e pela fidelidade daquele que é o Senhor da história. A igreja de Tessalônica estava cercada por dificuldades, por oposição, por homens maus e perversos. Mas Paulo não manda que essa igreja resista com a sua própria força. Ele os chama à oração, à confiança na fidelidade de Deus e à perseverança que vem do próprio Cristo. Nós também vivemos dias de oposição. Às vezes escancarada, às vezes sutil, às vezes como uma perseguição externa, outras vezes como um desânimo interno. Esses dias mesmo, os irmãos sabem, nós quase fomos impedidos de fazer a nossa feira da Páscoa. Nós somos resistidos, meus irmãos. Às vezes com um desânimo interno, com frieza espiritual, com desvio de foco. Nós precisamos aprender com o apóstolo a orar.
orar pela palavra, confiar na fidelidade de Deus e clamar para que o Senhor direcione o nosso coração ao amor dele e à perseverança. Que a nossa igreja seja uma comunidade que ora fervorosamente pelos que pregam, por nós pastores, missionários, pelo conselho da igreja, liderança local, pelos irmãos que testemunham no trabalho, na vizinhança, que sejamos um povo que confia, mesmo quando o mundo desaba, porque o Senhor é fiel. Que sejamos guiados, meus irmãos, dia após dia ao amor de Deus, que nos consola, que nos traz o propósito necessário e verdadeiro para as nossas vidas, que nos traz a perseverança que nos sustenta. Talvez você esteja de fato cansado. Oposição tem nome, tem rosto aí na sua vida, na sua história, mas lembre-se, não é você que segura a sua fé, não é você, é o Senhor quem é fiel. Ele guardará você do maligno, Ele fortalecerá a sua vida e orientará o seu coração. Essa é a promessa da Bíblia para você. Em tempos difíceis, John Knox orou: dá-me a Escócia ou eu morro. Que oração ousada, mas não era uma oração de desespero, era uma oração de confiança, porque ele sabia que o Senhor é fiel. E você, meu irmão, minha irmã, tem orado assim? Tem confiado assim? Você está perseverando assim? Hoje mesmo, o Cristo que dirigia o coração dos irmãos em Tessalônica está entre nós. E essa palavra ainda corre, ela é propagada. O Senhor ainda é fiel. Permita-me aplicar o texto com 2 aplicações para a sua semana, para que você saia daqui praticando o texto bíblico. Primeira delas, ore. Reúna a sua família para orar, ore com o povo de Deus. Nós, homens, precisamos ser homens de oração. E assim que convocados, precisamos comparecer às reuniões de oração. As mulheres têm feito reuniões de oração, não só para elas, mas para a igreja. Precisamos comparecer, precisamos orar como o povo de Deus. Amanhã ou ainda hoje, crie um novo hábito na sua vida, na sua família, o tempo de oração, se você ainda não tem. Antes ou depois de uma refeição, quando a família estiver reunida, reserve um tempo para orar juntos. Segunda aplicação. Confiar no Senhor é uma arte que você precisa aprender a dominar. Comece entregando a sua ansiedade do dia de amanhã. Dizer, pare de se preocupar, é muito fácil e pouco eficaz, para ser muito honesto. Em vez disso, preocupe-se em deixar Deus de fora do seu dia. Preocupe-se em deixar Deus de fora do seu dia. Porque se Deus for a sua grande prioridade na vida, se Ele for o seu sustento, o dia de amanhã não vai ser tão assustador assim. Deus é a sua prioridade quando você aprende dele. Vá para casa hoje convicto de que você vai ler a Bíblia toda, esse ano ainda, se for possível. De que você vai avançar na sua leitura, no conhecimento, na teologia. Mas não vá com o coração inerte. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, capaz de nos exortar, nos instruir, capaz de nos dar o sentido apropriado e correto para vivermos as nossas vidas. Em especial nessa noite, Senhor. A minha oração é para que sejamos guardados do maligno, dos homens maus e perversos. Que essa igreja seja sustentada como ela é, pelas tuas mãos, e a gente tenha percepção clara disso cada vez mais. A minha oração também, Senhor, é para que a gente confie na fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor se mantém fiel mesmo quando nós somos infiéis. O Senhor não desiste de nós. E as promessas lindas que nós lemos nessa noite se aplicam a nós e precisamos confiar nisso, se quisermos viver uma vida frutífera no Senhor. Que assim seja com cada irmão e irmã presente aqui nessa noite, na vida dessa igreja, membro, ovelha, em nome de Jesus. Amém.